Olá! Hoje vamos estar a falar com um convidado muito especial, o engenheiro António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais. E vai-nos falar um pouco sobre como a Casais conseguiu reinventar aquilo que é a área da construção civil, industrializando todo o processo e que impactos é que isso teve na sustentabilidade, que tantas vezes é apenas reduzida àquilo que é a pegada ambiental. Nesta conversa vamos conhecer um pouco mais sobre aquilo que é de facto a amplitude daquilo que é a sustentabilidade. Vamos falar de requalificação dos recursos humanos, vamos falar daquilo que é o impacto na saúde que este tipo de construção tem e muito mais, e por isso convido-vos para assistirem a esta nossa conversa. Muito obrigada por aceitar receber-nos e estarmos hoje aqui a ter esta conversa. E o objetivo é falarmos um bocadinho sobre a sustentabilidade e sobre a inovação. Mas antes de entrarmos na inovação e na sustentabilidade, há aqui um fator importante. Estamos a falar do setor da construção e é um setor que representa muito no nosso PIB, cerca de 12%, e, portanto, é um grande pilar da nossa economia. E tem passado por aqui por alguns desafios, nomeadamente a pandemia, a questão deste conflito que temos da Rússia com a Ucrânia. E eu gostava de saber como é que vocês têm sentido, que desafios é que têm sentido neste contexto atual. Sim, um desafio que nós já vínhamos a sentir antes da pandemia, em 2019, era a falta de mão de obra. Curiosamente, com o Covid até houve aqui um momento de excesso de mão de obra, não digo que seja um excesso, mas com o retorno de algumas das pessoas que estavam a trabalhar no estrangeiro. E agora voltamos outra vez ao tema da mão de obra. Curiosamente é um tema muito transversal, não é só em Portugal, é em toda a Europa e até mesmo em outros países. Países como, eu não imaginava, mas a Índia, que é um país que tem muita mão de obra, muitas pessoas, e me dizia uma pessoa ligada ao imobiliário que neste momento tem muita falta de recursos humanos qualificados. Eu acho que a questão, quando falamos em recursos humanos, tem a ver precisamente com esta distinção entre qualificados e que tipo de qualificações. Porque, à medida que as técnicas e as soluções construtivas vão alterando, passam a ser necessárias um tipo de qualificações diferentes daquelas que as pessoas têm. Por isso, o problema é um problema quase como no imobiliário. Não é que haja falta de casas em Portugal, porque a gente vai para o interior e vê muitas casas, elas não estão adequadas em termos de conforto, em termos de utilização, àquilo que as pessoas hoje procuram. Por isso, há muita oferta, mas está desadequada. Na mão de obra é a mesma coisa. A mão de obra que nós necessitamos é cada vez mais qualificada e essa, infelizmente, mesmo dentro do contexto europeu, migra bastante, não é? Porque o custo da mão de obra em Portugal, estatisticamente, anda à volta dos 16 euros. Vamos para a Espanha, já estamos nos 23, vamos para a Bélgica ou Luxemburgo, já estamos nos 42. Por isso, quando um parceiro europeu, no espaço europeu, onde é fácil viajar e a baixo custo, consegue oferecer valores que são incomportáveis na nossa economia, nós ainda mais perdemos essa mão de obra que necessitamos para fazer o trabalho. Por isso, esse é um dos efeitos. E como a mão de obra está em tudo, não é? Está nos produtos que fabricamos, e dos nossos fornecedores também, a inflação. Não é? Ou seja, quando nós falamos hoje em dia em inflação, para mim não tem tanto a ver com obviamente as cadeias logísticas e a maior dificuldade na gestão e fluidez da entrega dos materiais em obra tem um impacto, mas para mim o efeito maior é o da mão de obra, é um efeito dominó em todos os patamares, desde a fábrica até à obra. Mais algum desafio que tenham, falou a questão da logística, sentiram também esse desafio? Falou-se muito da falta de material e do aumento de preços de material, foi algo que tenham sentido? Sim, eu acho que o Covid só veio acelerar um processo, não é? Todos os países têm as suas dificuldades e agora todos os grandes blocos, o americano, o europeu, está a procurar fazer um incremento da capacidade de produção industrial dentro de portas, não é? Por isso começa a haver estas guerras tarifárias e alfândegas, não é? Para mitigar a importação vinda da China, nomeadamente. Isso faz com que haja aqui uma reconfiguração de algo que estava no seu estado natural, não é? Eu diria que a globalização ocorreu dentro daquilo que era possível, dentro daquilo que eram os canais de trânsito, mas também de tarifas, de diferenças de câmbio das moedas, porque nós estávamos aqui num equilíbrio.
O Covid veio impor restrições à circulação, veio também impor aqui algumas obstruções ao processo normal de fluição, não é? No fundo, dos materiais. Tudo isso fez com que aquilo que estava montado para uma eficiência plena, não é? Nós olhamos para o setor automóvel, para mim é se calhar daqueles que é mais eficiente do ponto de vista de just-in-time, da logística da entrega dos materiais, e vemos que a falta de um chip agora coloca em causa toda uma linha de produção. E isso sim impacta. Eu acho que na construção nós sempre vivemos muito debaixo de um chapéu de muita ineficiência. Por isso temos aqui uma oportunidade de melhorar essa eficiência. Mas lá está, por outro lado, esta quebra das cadeias logísticas, o aumento dos custos de energia, faz com que haja dúvida do lado do investidor se avança. Isso causa também aqui interrupções, ou seja, aquilo que para nós já é um problema, o investimento é sempre muito cíclico. Temos momentos em que, ou porque há obra pública, ou porque há um retomar do setor imobiliário, e então abrem-se as portas e constrói-se, quer-se construir tudo quase de uma vez só, mas a seguir, lá está, estas interrupções fazem com que seja muito difícil para uma empresa de construção planear, por exemplo, e apostar, por exemplo, na mão de obra própria, porque é um custo fixo. A partir do momento em que eu tenho recursos qualificados, mas são meus, se eu tenho uma interrupção na entrega de obra, eu tenho um problema, tenho um custo fixo que não consigo, depois com a nossa legislação laboral também não é muito, não ajuda, não é? Por isso temos aqui uma configuração que não é muito... Toca aí num ponto interessante, sim, que é se sente que há algum tipo de medidas governamentais que pudessem ajudar a mitigar algum destes desafios. Sim, eu acho que o Governo é o primeiro a ter que dar o exemplo. Quando nós olhamos para aquilo que tem sido trabalhado e a legislação que já saiu e a que está para ser a nível europeu, eu acho que nós em Portugal estamos muito atrasados em colocar no terreno aquilo que é as tendências do futuro, não é? Ou seja, quando falamos em construção sustentável, não vemos ainda nenhuma entidade pública a lançar de uma forma muito bem clara e assumida que quer ela própria também um edifício sustentável. Quando digo sustentável, por exemplo, com a incorporação de um biomaterial, com soluções que permitam a economia circular, quer dizer, não vemos isso nos cadernos de encargos. Isso faz com que a nossa indústria não esteja preparada. Por exemplo, os ingleses, quando nós falamos em digitalização, acho eu que já toda a gente ouviu falar em BIM. O BIM tornou-se obrigatório em Inglaterra em 2016 para todo tipo de projetos. Por isso, de alguma forma, o governo inglês, com essa medida, obrigou o setor a ter que cuidar da formação dos profissionais, porque se um projeto público ou privado chegasse a uma entidade que faz o licenciamento e não estivesse em BIM, não passava para a fase de licenciamento. Ou seja, o governo não tinha sequer, nem teve naquele caso, que criar medidas, nem dizer, olha, agora vamos dar não sei quantos milhões para a formação em BIM. Não, bastou alterar uma lei e todo um setor, toda uma indústria adaptou-se e de alguma forma até usou recursos próprios, não é? Ou seja, foram os privados que financiaram essa transição. Por isso, isto já foi em 2016. Nós aqui nem sequer uma medida temos que obrigue a trabalhar dessa forma digital. Por isso essa é uma. A outra é a utilização de facto de sistemas construtivos mais sustentáveis. Quando nós olhamos, por exemplo, para o setor da construção no norte da Europa, que é quem no fim do dia está a influenciar, e bem, porque vemos que os critérios que eles estão a usar são positivos. A utilização, por exemplo, da madeira na construção, eles já levam 20 anos de avanço. Nós, para termos uma fileira de construção com a utilização de madeira, temos que criar uma indústria que não temos. Mas ainda temos que ir atrás, ir à floresta, que é um dos nossos grandes problemas. Por isso, os incêndios não se resolvem com mais aviões e helicópteros no ar para apagar o fogo. Resolvem-se a tratar melhor a floresta. Resolve-se a dar mais valor à floresta. Se a floresta tiver mais valor, as pessoas cuidam da floresta porque o material que lá extraem tem valor. E foi isso que a Europa já conseguiu. Por isso leva esses 15 anos de avanço, ou 20 anos de avanço, vai ser muito difícil nós conseguirmos fazê-lo agora neste período de investimento, nomeadamente com os investimentos do PRR.
lá está, é uma oportunidade, na minha opinião, que em parte vai ser perdida. Não é? Vai permitir, acho eu, acelerar alguma coisa, mas vamos soluçar ou vamos bater com alguns obstáculos que não se resolvem de um dia para o outro. Sim, e que o dinheiro não resolve tudo. Muitas vezes sente-se é que a política é, lá está, inundar com muitos fundos, com muito dinheiro, quando muitas vezes temos a parte ainda educacional. Quando falava bem da madeira, uma das coisas que se sente é que, embora nos países nórdicos já seja tradição, mas quando em Portugal falamos construção de madeira, a tendência das pessoas é achar que isso é de pouca qualidade e, portanto, é importante aqui também a questão da sensibilização do próprio mercado das pessoas, terem muito mais consciência da qualidade de construção que está associada a esses métodos. Mas leva-me agora aqui a outra pergunta, que é, estando de facto a inovação no vosso DNA, como é que vocês conseguiram, através da inovação, dar a volta a estes desafios e agarrar aqui esta oportunidade? Assim, o nosso setor é um setor muito tradicional e nós, cá em Portugal, tradicionalmente adotamos aquilo que já está consolidado no mercado internacional. E por isso é que acabamos por cair sempre um pouco naquela mesma forma de estar, que é, nós somos os subempreiteiros ou os subcontratados de alguém que sim foi à frente e que depois precisa da mão de obra portuguesa para fazer a instalação. Eu acho que nós, para invertermos esse ciclo, temos que estar na curva da frente. Isso faz com que a gente também possa estar, ou seja, mesmo no contexto europeu, se nós estivermos a inovar e a fazer aquilo que a Europa quer, nós próprios podemos antecipadamente já estar preparados para exportar as soluções que vão ser necessárias lá fora. Porque o que vai acontecer, o que acontece se não o fizermos, são estas empresas que conseguem criar uma escala e uma dimensão tal nos seus mercados, que são maiores sempre que os nossos, não é? Ou seja, tirando se calhar a Suíça, que é o país mais pequeno, quer dizer, a Alemanha é uma superpotência de construção, tem indústria, está normalizada, etc. E eles têm uma vantagem, quando criam escala, criam competitividade. E depois o nível de competitividade que eles alcançam não é alcançável por nós se não tivermos escala. Por isso é que nós ficamos sempre no terceiro tier, não é? Exatamente, por isso, ao inovar, aquilo que nós sentimos é que essa também é uma oportunidade para, de Portugal, podermos exportar os produtos e soluções que, ao mesmo tempo que a própria Europa está a desenvolvê-los, porque é neste preciso momento, não é? Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer aqui está dentro do melhor que se está a fazer a nível mundial. E temos já, inclusive... Competir pelo valor, ou melhor, competir pela qualidade e não pelo valor, que é um erro que muitas vezes se cometeu no passado, não é? Tentar a competição pelo preço é sempre um campeonato perdedor, porque há sempre países em que vão conseguir fazer mais barato. Portanto, acho que aquilo que temos que nos posicionar é, de facto, a inovação através de acrescentar valor e fazermos algo que, de facto, seja diferente e que, com todo o potencial que temos em Portugal e todo o talento que temos em Portugal, é uma das coisas que custa ver, de facto, é o nível de investimento que se faz na formação dos jovens portugueses em licenciaturas, em pós-graduações, em mestrados, e depois vê-los a sair, a ir para outros países e a serem bem-sucedidos e esses recursos serem utilizados lá fora. Quando, de facto, temos todo o potencial aqui dentro para utilizar esse talento e lá está, exportarmos, de facto, uma cadeia de valor lá para fora. Mas como é que vocês conseguiram... Explique-me agora um bocadinho melhor o vosso processo, como é que vocês conseguiram industrializar aquilo que é visto como, lá está, um setor muito tradicional, o setor da construção. Vocês conseguiram criar aqui um novo paradigma à volta da construção civil. Sim, assim, nós, lá está, para conseguir inovar, a forma como está organizado o setor, a própria, lá está, não é só no público, é também no privado. O setor da construção habituou-se a ser um mero executor de algo que foi idealizado e pensado por outra entidade, não é? Seja o arquiteto, seja o engenheiro. Por isso nós, como meros executores, num contexto que é o português, ou seja, enquanto nós vamos, por exemplo, para uma Alemanha, e na Alemanha existe uma indústria normalizada, e por isso quando alguém está a projetar, projeta com as soluções que existem dentro de portas. Nós gostamos da diversidade, gostamos da criatividade, não é? Toda a gente gosta de ter o edifício que é diferente do outro ao lado, e por isso os nossos arquitetos e os nossos engenheiros, e bem,
para ter essa criatividade, não tendo nós internamente a escala de produção, nós habituamos a abrir ao mundo. Por isso projetamos com materiais italianos, chineses, americanos, etc. E depois o empreiteiro tem de ser a entidade que junta todos esses elementos e faz uns passos de magia e faz o edifício acontecer. Pronto. Há bocado falávamos no tema da logística, isso está a dificultar cada vez mais esta sourcing de qualquer parte do mundo, não é? Que também tem um custo. Isso faz com que seja muito mais difícil quando nós queremos abordar a industrialização. A industrialização pressupõe alguma standardização. Não quer dizer que vamos suprimir a criatividade. Estamos a falar de coisas, muitas delas até que são invisíveis, não é? Ou seja, o mesmo quando falamos em acabamentos, um acabamento de uma casa de banho ou de uma cozinha é um cerâmico. Os cerâmicos que nós temos de produção nacional conseguem replicar as texturas e cores todas que qualquer outra marca consegue. Mas às vezes é uma questão, lá está, de estatuto, porque se pretende aquela marca, mas aquela marca é italiana ou é grega ou americana, quer dizer, tudo isso cria obstáculos depois em que o próprio processo de industrialização seja conseguido. Bom, o que é que nós fizemos? Nós começamos pela nossa própria área de investimento e por isso os nossos investimentos imobiliários, por isso nós não conseguimos mandar na casa do nosso cliente, nem dos projetistas, não é? Por isso, para poder, numa indústria tão habituada a meter as mãos na massa, temos que nós próprios fazê-lo primeiro. E por isso começamos também por idealizar um projeto que é um projeto para nós marco, não é? Que é o edifício em Guimarães, que tem o hotel e tem os apartamentos. Foi o primeiro, apesar de já termos uma parceria para a construção híbrida, onde juntamos a madeira e o betão, só demorou 3 anos desde desenvolver o projeto, licenciar e agora estar em construção. Por isso temos que dar esse exemplo. Por outro lado, nós, junto com os nossos clientes, desde há bastante tempo também começamos a procurar ter uma abordagem que nós chamamos colaborativa. Para nós existem 2 formas de estar no mercado. Ou é uma forma transacional, em que existe um caderno de encargos, em que estão 10 concorrentes a licitar aquele projeto, mas não têm nenhuma capacidade de alterar o projeto, até porque ele já está licenciado, ele já está feito. Por isso, se calhar ia ser muito mais gravoso para o próprio cliente ter de recuar e voltar a fazer um projeto com algumas alterações. Por isso, quando nós falamos em trabalhar de uma forma não transacional, mas mais colaborativa, significa que tem de existir um nível de confiança muito grande entre o cliente e a empresa que lhe vai prestar o serviço. Confiança do ponto de vista das soluções e do preço. E aquilo que nós temos vindo a conseguir mostrar aos clientes com quem temos tido esta abordagem colaborativa é que eles, ao trazerem-nos ao mesmo tempo para dentro da equipa de trabalho que trazem o arquiteto, ou seja, quando contratam um arquiteto, contratam também a colaboração da empresa de construção, nós conseguimos, juntamente, e a 3, não é? Dono da obra, equipa projetista e empreiteiro, iterar nas soluções. E por isso, se nós temos uma solução construtiva que é industrializável, se o projeto ainda não está feito ou está em desenvolvimento, é muito menos penoso para o próprio projetista receber já um conjunto de informações, modelos, não é? Modelos de casas de banho, modelos de paredes, modelos de solução construtiva e incorporar no seu desenho, sabendo que aquilo estando incorporado, depois para nós é muito mais fluido e ágil todo o processo de industrialização, porque não temos que redesenhar nem estudar tudo outra vez desde o início, porque na verdade ele está a usar uma solução já pré-definida, apesar de depois poder personalizar, ou pôr o material, lá está, de acabamento que quiser, desde que não seja algo, pronto, que impacte depois a própria industrialização. Isso, ambiente colaborativo, acima de tudo, é no fundo o contexto necessário para a gente poder industrializar. Okay. E quais é que foram as grandes vantagens que vocês sentiram enquanto empresa nesta mudança, ou seja, nesta industrialização deste processo construtivo? Quais é que foram os grandes benefícios que vocês sentiram enquanto empresa, para além daqueles que já referiu, nomeadamente na parte da gestão dos recursos humanos? Que benefícios é que isso vos trouxe?
Sim, obriga, tem por um lado um maior despendo de capital, não é? Porque é preciso ter uma fábrica, é preciso também investir em matérias-primas e na forma tradicional, ainda assim como o mercado funciona, o cliente só paga quando está instalado, por isso o tempo em que o material está em Sofremos do mesmo mal. fábrica. Só paga quando formos bem-sucedidos. Exatamente, por isso, enquanto ele está em processo de fabrico, claro que hoje em dia o cliente está muito mais sensível e a própria banca, porque sabe que o trabalho está a ser feito e sabe que também é uma forma de segurar e fixar preço, não é? Porque se eu 3 meses antes conseguir comprar e ainda que esteja em fábrica, o preço está fixo, que é muito mais previsível do que eu comprar no momento em que vou instalar e sujeito-me ao preço que estiver no mercado. Por isso, há uma melhoria da previsibilidade do preço. Essa, para mim, é uma das grandes vantagens. Mas depois, olhamos para todo o resto, ou seja, no ambiente fabril, conseguimos de facto maior produtividade, desde que tenha sido feito o tal trabalho de standardização. Conseguimos também uma melhor qualificação das pessoas. É muito mais fácil nós, num ambiente fabril, no final do dia, no início do dia, a meio do dia, criamos momentos de formação e por isso, como o trabalho é repetitivo, é muito mais fácil depois também medir a qualidade, ou seja, fixar qual é o standard e depois também medi-lo. Não é? Por isso nós aqui conseguimos, quando abrimos a fábrica, nenhuma das 15 pessoas iniciais da parceria que fizemos com o IFP tinha trabalhado na construção civil. Desde orivos, pasteleiros, etc., tudo numa altura em que até era já de pleno emprego, ou seja, isto foi antes do Covid, por isso em 2019, quando empregámos as primeiras pessoas, nós abríamos uma vaga para uma obra, não aparecia ninguém. Para esta vaga de 15 pessoas apareceram 150 candidatos, por isso, mais uma vez, não há falta de mão de obra, há falta de mão de obra qualificada e nós aqui oferecemos a qualificação, ou seja, a pessoa sabia que vindo para cá ia estar num ambiente controlado, não ia ter que se deslocar. Do ponto de vista social, isso também vale muito. A nossa indústria da construção exige, do ponto de vista social, um esforço muito grande aos colaboradores, porque é inerente, faz parte da função. Nós temos que fazer grande parte do trabalho no sítio da obra, por isso a pessoa é que tem que se deslocar para a obra e por isso temos pessoas deslocadas em países, mas também pessoas do Norte que estão a trabalhar no Algarve e em Lisboa. Esse esforço social acaba por aqui estar mitigado, porque nós transportamos parte do trabalho para a fábrica e por isso em fábrica conseguimos reduzir a quantidade de horas que depois vão ter de ser executadas no local da obra. Por isso, esse aspecto também foi bastante positivo. Além de depois, lá está, daqui no ambiente de fábrica conseguimos ter o género feminino muito mais prevalente do que aquilo que conseguimos ter numa obra. Temos também pessoas que já não conseguiam subir escadas num edifício de 10 pisos, já 3 pisos já é bastante, né, se tiver que fazer a deslocação. Por isso aqui estamos sempre no mesmo nível e temos pessoas aqui que já não tinham idade nem físico para poder fazer essa deslocação. Por isso, literalmente, nós aqui temos uma capacidade, lá está, das pessoas conseguirem ter as suas horas produtivas em muita maior percentagem do que no ambiente de obra, porque em obra, entre ir buscar o material que está no resto-chão, trazê-lo para o local, distribuí-lo, etc. Aqui não, aqui está tudo, é tudo feito e planeado. Além disso, quer dizer, depois quando olhamos para desperdícios, há uma redução enorme de desperdício de material, porque se nós pensarmos no que é que um pisteleiro ou um eletricista, a quantidade de tubos que ele tem de cortar e que depois dificilmente passa para outro piso para reaproveitar, vai tudo para o lixo. Aqui não, aqui como é tudo desenhado e planeado ao centímetro, todos os materiais são cortados na medida exata que são necessários, por isso aqui não há desperdício. Não é? Sim. E que muitas vezes as pessoas não têm a noção da quantidade, lá está, de desperdício, de toneladas de desperdício que se tem em obra e lá está, e o custo ambiental que isso tem. Portanto, aqui tudo isso é muito mais controlado. Os ingleses fizeram até um estudo que por cada 6 casas se desperdiçava o equivalente a uma. Pois, não, é isso. Em obra, lá está, o ambiente é muito menos controlado. Tive experiências, andei muitos anos em obra, na construção de outro tipo de coisas, eram parques eólicos. Outra das grandes vantagens que eu vejo neste ambiente era, uma coisa que eu assisti muitas vezes, era, lá está, na construção da parte da subestação.
em condições climatéricas absolutamente terríveis, não é? Portanto, as pessoas a tentarem trabalhar e assim... Outra das grandes vantagens que vejo neste ambiente controlado é, de facto, a qualidade do acabamento, muitas vezes ao contrário daquilo que ainda há um grande preconceito neste tipo de construção, de acharem que há depois a qualidade, quase como um pré-fabricado, não tem a mesma qualidade. Mas, de facto, quem entrar e perceber bem o que é industrialização percebe que é exatamente o oposto. Ou seja, a partir do momento em que trazemos isto para um processo industrializado, o controle de qualidade é muito superior, ou seja, consegue-se garantir, e corrija-me se estiver errada aqui neste ambiente, conseguem garantir níveis de qualidade de acabamento muito superiores àquilo que conseguimos garantir em obra, porque lá está, as condições de trabalho são totalmente distintas, não temos que estar a trabalhar em altura, não temos que estar a trabalhar ao frio, enfim, as próprias condições climatéricas muitas vezes condicionam aquilo que são o trabalho dos materiais e, portanto, vejo essa grande vantagem. Mas... Sim, quando nós olhamos para um processo tradicional e por mais perfeito que esteja o desenho, há erros que se vão cometendo e eles vão sendo cumulativos, não é? Por isso a argamassa é a melhor amiga do trolha, porque de facto se a parede ficar torta, com um enchimento mais 1 ou 2 ou 3 centímetros consegue-se corrigir. Mas lá está, mas isso depois é um cumulativo de erros que faz com que a qualidade e a capacidade de repetir o produto, ou seja, se nós olharmos e entramos num edifício que supostamente com apartamentos todos iguais, se formos ao mais ínfimo pormenor, vamos ver que há de haver diferenças que supostamente não deviam existir. E de facto não deviam existir. Agora, quando estamos a industrializar, temos de planear e desenhar e executar ao milímetro. Porque o risco é, se alguma das peças for executada com uma diferença de 1 centímetro ou 2, a probabilidade de não encaixar e ter que vir para trás é grande. Por isso nós, quando fizemos aquilo, já concluímos essa fase estrutural, não é? E fizemos aqueles 4 pisos em 8 dias, não é? Em cada um dos blocos. O nosso maior risco era que uma daquelas peças, de fachada ou de laje, tivesse chegado à obra com menos 4 ou 5 centímetros, porque parava toda a obra, porque aquilo é uma peça de Lego, por isso a peça de Lego não tiver com o comprimento ou largura certa, chega lá e não encaixa. Chega no encaixe e para tudo. Por isso, para mim esse é um atestado precisamente do contrário, é da qualidade. O produto sai com outra qualidade, sai ensaiado, não é? Ou seja, aqui cada peça que sai de cá sai ensaiada. Quando falamos, por exemplo, em instalações de pistelaria e mecânicas, todos os tubos são testados, vão com um selo de teste, por isso, se houver algum problema em obra, nós conseguimos também rastrear e saber exatamente que produto é que está defeituoso e o substituir sem ter de partir a parede toda para encontrar onde é que está o defeito, não é? Sim, essa foi outra vantagem que estava ali a espreitar e a ver, lá está, num pós-venda muitas vezes nós em casa, aliás, estava a contar o meu exemplo, a minha casa tem pré-instalação de ar-condicionado e no dia em que eu quis pensar em instalar o ar-condicionado, de facto, a grande pergunta é, ok, e agora por onde é que passam os tubos de cobre? E portanto, só andando lá com detectores de metais para descobrir, porque ninguém fazia a mínima ideia por onde é que eles passavam. Portanto, a grande vantagem que também vejo neste tipo de construção, realmente vocês têm tudo mapeado, portanto, se for necessário uma intervenção num pós-venda, não têm que andar lá a picar paredes para andar a descobrir ou sem querer furar um tubo que não deviam. Mas isso também tem a ver, lá está, com a sustentabilidade, não é? E quando falamos se é mais caro ou mais barato, temos que olhar também para o ciclo de vida do edifício. Eu também estive agora, ainda este mês, a ter que fazer umas obras em casa ao fim de 10 anos e tive que partir o pavimento todo e ao partir o pavimento todo cortei o fio do alarme, furaram os tubos de eletricidade. Por isso, se eu tivesse o projeto em BIM, há 10 anos atrás, conseguia identificar saber exatamente onde é que era, portanto, não gastava tanto dinheiro nessa manutenção. Exatamente. O que me leva à pergunta, assim, enquanto cliente, lá está, quais é que são os grandes benefícios de optarmos, porque muitas vezes as pessoas, lá está, quando falamos de sustentabilidade, é uma coisa que só tem impacto daqui a muitos anos, 50, 100 anos, e nós, ser humano, temos a tendência de só olhar para o curto prazo, o que é que me traz benefício no imediato. Portanto, que benefícios concretos é que um cliente pode tirar, lá está, no curto prazo, optando por este tipo de construção? Eu acho que temos que separar aqui duas coisas. Quando falamos em novas técnicas construtivas, elas só se tornam mais competitivas a partir do momento em que têm escala.
E é nessa fase em que estamos. Ou seja, se nós olharmos para a construção em madeira na Áustria, pedir-lhes para fazer um edifício em tijolo com argamassa vai sair seguramente muito mais caro do que fazer em madeira. Então há um contrassenso aqui. Não, tem a ver é com aquilo que já é a prática e o hábito e lá está as qualificações num determinado mercado. Por isso, quando nós falamos em construir cá com sistemas híbridos, madeira-betão ou só madeira, etc., eu acho que todas as soluções têm o seu próprio espaço e mercado. Nós, nos países, e são todos países latinos, temos uma maior afinidade ao tijolo, ao barro, ao cerâmico e ao betão. Enquanto que vamos para norte e aí já se faz tudo em madeira, quase que só se usa mesmo o betão para fazer os elementos mesmo estruturais, como mesmo um edifício em madeira, normalmente existe por causa do sismo, a caixa de escadas ou a caixa de elevador em betão. Mas nós, pronto, olhando para o nosso contexto português, eu diria que o sustentável é a junção mesmo dos dois. Porque nós temos, felizmente, inertes, coisa que um holandês não tem. Se abrir um buraco sai água, nós aqui, pelo menos, conseguimos extrair granito e por isso também temos a produção de cimento, apesar de lá está também ter a sua pegada ecológica pesada, mas também que está a ser trabalhado pelas várias indústrias. Mas eu acho que é uma boa conjugação porque, para já, a madeira acaba por ser um depósito de carbono. Por isso, quando falamos em sustentabilidade, trazer o carbono que precisamos de captar nas florestas, nós precisamos depois de o colocar depositado a algures. Por isso a nossa floresta também, neste momento, nós precisamos de captar muito mais CO2 do que aquilo que estamos a captar, mas para isso a árvore, quando chega à sua maturidade, deixa de crescer e por isso deixa de armazenar CO2. Por isso nós precisamos de uma renovação da floresta, por isso cortar e abater floresta para plantar nova também é uma medida para essa sustentabilidade. A partir do momento em que nós temos esta indústria criada, não é mais caro. E eu diria que neste momento nós já estamos a conseguir trazer índices de produtividade, que mesmo não tendo a produção de madeira nacional e uma indústria nacional, que já estamos num custo equivalente ao tradicional. Não porque, lá está, já alcançamos a escala, mas porque o tradicional consome muita mão de obra e essa mão de obra é escassa, por isso neste momento o tradicional tornou-se mais caro. E veio ajudar também, lá está, o aumento dos custos da energia, porque um edifício tradicional tem mais aço, ao ter mais aço, o aço é um produto de energia intensivo, por isso se a energia estiver em alta, o aço está em alta. O cimento também é um produto de energia intensivo, por isso nós ao reduzirmos para um terço a quantidade de betão, ao reduzirmos também a quantidade de aço que incorporamos. Na verdade, neste momento, as nossas contas já nos indicam que num edifício, desde que não seja um edifício todo redondo, em que já é difícil adaptar a solução construtiva que nós desenvolvemos, mas nesta solução construtiva, para edifícios de escritórios, para edifícios de habitação, em hotelaria, ou seja, também em residências, tudo isso acaba por ser muito fácil a gente converter nessa solução. Por isso já não é, nessa parte da escala, mais caro, e eu acho que e não se vai tornar mais caro porque o tradicional tende a ficar mais caro. Ora, eu acho que é importante depois quando falamos em sustentabilidade, acho que normalmente só falamos em pensar, ok, é um edifício mais amigo do ambiente. A sustentabilidade tem várias vertentes. Tem a vertente, sim, do edifício no interface com o meio ambiente, e aí sim, quer dizer, se nós estivermos a utilizar a madeira, um biomaterial que armazena carbono, etc., estamos a contribuir positivamente para o meio ambiente, mas não se esgota aí. Em 2026, e eu acho que o calendário não vai atrasar, a Europa vai lançar um conjunto, eles chamam-lhe a taxonomia verde, um conjunto de tarifas para criar barreiras aos produtos que vêm de fora da Europa. Ou seja, um produto que vem da China porque foi produzido numa fábrica carvão intensivo. Veio num navio também que é poluidor, por isso quando chega cá vai levar com uma tarifa que vai fazer com que o preço aumente. Já aconteceu há 3 anos atrás com o alumínio. O alumínio em bruto, vindo da China, passou a ter uma tarifa de 42%.
quando tinha menos de 10%. Quer dizer, foi uma subida assim, de um momento para o outro, de 30%, ou mais de 30% na tarifa. Isto vai acontecer nos vários materiais. Por isso, quem não estiver a construir com produtos que sejam já com algum nível de sustentabilidade, nomeadamente na pegada de carbono incorporada, o dono desse edifício vai ser penalizado, não só no presente enquanto estiver a construir, mas também no futuro. E no futuro como? O edifício, por um lado, nós temos que procurar trazer materiais mais sustentáveis, okay? Madeira e outros materiais que têm uma baixa taxa de carbono contribuem para essa pegada sustentável, mas depois há todo o pós. Quando o edifício, por exemplo, nós estamos aqui num escritório que foi pensado dessa forma, todo ele foi infraestruturado de uma maneira que nós podemos, não é? Aqui não estava este espaço, estava outro tipo de espaço e nós conseguimos transformar a utilização do espaço sem ter de partir paredes, nem cortar fios nem cabos, porque todo ele foi pensado para a mudança. Por isso, quando nós pensamos num edifício, mesmo de habitação, durante o período de vida, da nossa vida na utilização dessa habitação, os nossos hábitos e a forma como nós utilizamos também muda. Podemos comprar o apartamento enquanto um casal que não tem filhos e um espaço é um escritório, mas a seguir, depois tem um filho, é preciso adaptar para o quarto, depois se tiver 2 filhos é preciso voltar a adaptar e quando os filhos saem depois é preciso voltar a adaptar. Ou seja, o que é que normalmente fazemos? Quer dizer, quando não serve, mais vale vender e ver se encaixa, mas nós podemos prolongar a vida de utilização do edifício onde estamos se tivermos soluções construtivas que nos permitam mudar e adaptar ir adaptando o espaço ao estilo de vida que a pessoa vai tendo. Coisa que é muito difícil na construção tradicional. E por isso acho que toda a gente já passou por essa experiência. Já. Ter de partir paredes. Ampliar o quarto e aumentar ali um espaçozinho. E ter de partir paredes com pessoas em casa. É isso nas empresas, que ainda agora vamos partir aquilo tudo outra vez, porque precisamos de redimensionar outra vez o espaço. Eu não consigo adivinhar que tipo de departamentos daqui a 3 anos vão crescer e quais é que vão diminuir e por isso, se nós não pensarmos nestas soluções construtivas que permitam esta agilidade e versatilidade, então não estamos a ser sustentáveis. E como é que isso vai impactar? Vai impactar também no bolso, porque qualquer quilo, já nem falo em tonelada, que não seja aproveitado no edifício e tiver de ir para um aterro sanitário, vai ser pago a peso de ouro. Por isso, o incentivo ou o desincentivo, não é? Ou seja, aquele conjunto de ativos ou pessoas que são donos de um imóvel. Eu acho que nós todos temos mais ou menos este conceito de quando somos donos de um imóvel, somos donos de um ativo. Agora imagina o que é ser dono de um passivo. Ou seja, você ser dona de um imóvel que não se pode livrar dele sem, pelo menos, tratar de um conjunto de coisas que vão ser um custo. Por isso já não é só o IMI nem os impostos, não, é ser dono de um ativo e esse ativo ter ali um passivo que é uma responsabilidade do dono desse edifício. Por isso aquilo que já se está a notar ainda é tenue cá, acho que ainda não se nota, mas já se nota lá fora, fundos imobiliários que normalmente investem numa perspectiva de longo prazo, já estão a fazer o que eles chamam um desconto cinzento, não é? Um grey discount, não é? Que é, olham para o edifício e veem este edifício no horizonte de 30 anos, se eu tiver uma renovação, se eu tiver isto vai ser um custo, eu vou descontar isso já na minha aquisição do imóvel. Por isso, um edifício que não seja sustentável vai ter cada vez menos valor. Por isso, eu não quereria ser dono, se eu hoje estivesse a comprar um apartamento ou comprar um espaço de escritório que hoje estou a arrendar a uma empresa, amanhã estou a arrendar a outra, eu não iria querer ser dono de um ativo que não tivesse já incorporado todos estes conceitos de sustentabilidade. Nós só temos necessidade de construir edifícios porque as pessoas têm necessidades. E por isso, atender àquilo que as pessoas necessitam e de uma forma que seja também eficiente, não é? Ou seja, nem fazer a mais nem fazer a menos, também é uma forma de sustentabilidade. Mas depois ainda há uma outra vertente da sustentabilidade, que tem a ver com o bem-estar e a saúde. Porque nós quando fazemos um edifício, lá está, estamos sempre a olhar na perspectiva do que é que estamos a prejudicar ou beneficiar o meio ambiente, mas esquecemos de qual é que é a relação depois com as pessoas que estão a utilizar o edifício.
E normalmente os edifícios, e quem opera um edifício, pensa no custo de construção, quanto é que eu vou custar por metro, quanto é que me vai custar por metro quadrado, ou quanto é que me custa aquele apartamento, é um dos fatores, quanto é que me custa operar, ou seja, se eu vou consumir mais ou menos energia, mais ou menos água, e eu pergunto, não é, e quanto é que custa a saúde das pessoas que estão a habitar o edifício. Como é que nós conjugamos o custo de aquisição, o custo de operação e o custo de saúde. Por isso, tradicionalmente, nos edifícios, durante os últimos anos, até se ganhou bastante mais relevância a questão do custo de operação. E agora voltou outra vez a estar em cima da mesa, porque com o custo de energia... Sim. Eu diria... E já agora, aliás, posso também levantar essa questão. Vocês têm algum tipo, ou seja, para além da questão da industrialização da produção em si, da construção, o edifício em si está projetado ou está pensado também para incluir, lá está, em termos de autoconsumo, está preparado com, neste caso, os painéis solares com energia renovável? E não só, ou seja, é toda a forma como o edifício é desenhado, na ventilação, no aquecimento, ou seja, tudo isso está pensado também para essa eficiência. Porque uma das coisas que eu acho que vai ser super crítica também no presente e agora no futuro, então para um alemão isso é super crítico, é o custo do consumo energético, nomeadamente para utilizar o edifício. Por isso, estes edifícios, quando são desenvolvidos de uma forma integrada que permitem com que na operação eu não tenha desperdício, nomeadamente de energia, porque a fachada ou a forma como foi pensada a climatização, a ventilação, não é compatível com o ter um baixo custo de consumo para aquecer esse mesmo edifício. Por isso, sustentabilidade também toca nesse eixo, não é? E um edifício que é, eu até nem digo o industrializado, é um dos sinais de que o edifício foi pensado de uma forma integrada. Mas um dos benefícios de um edifício pensado de forma integrada permite, e é fácil visível, industrializar, mas por trás disso tem todo um desenvolvimento de soluções que foi pensado para uma eficiência também na operação. Por último, a outra vertente da saúde, não é? Ou seja, quando nós olhamos, se nós considerarmos só a vertente operacional, não é? Olhamos para o custo de energia e dizemos, ok, vamos tentar isolar o máximo, com isso podemos estar a ter que investir um pouco mais na construção do edifício, mas depois olhamos para as contas e vemos que poupamos na operação do edifício. Mas, por exemplo, a gente cumprir a legislação e, salvo erro, acho que são, na ventilação de um espaço, a gente tem que assegurar 30 metros cúbicos por pessoa por hora de renovação de ar, mas há estudos que mostram que se for 40 ou 50 metros cúbicos de ar por hora, que conseguimos ter um nível de concentração de CO2 muito mais próximo daquilo que temos fora do edifício, conseguimos reduzir os poluentes, porque o edifício tem sempre uma carga de poluentes maior do que o exterior, exceto se estivermos em Bombaim ou em Nova Delhi, pronto, em cidades muito poluentes. Aqui neste mais contexto, vale dentro de casa do que na rua. Neste contexto onde nós estamos, em Mira de Tibães, o ambiente exterior normalmente é sempre melhor, a não ser que se houver um incêndio. Se houver um incêndio, o ambiente exterior fica completamente inóspito para estarmos lá fora. Mas numa situação normal, o ambiente interior do edifício é mais poluído. E existe uma regra que eu achei bastante interessante, que traz um pouco de perspectiva na comparação desta questão do custo. Eles dizem assim, nós, não falando no custo de construção, gastamos numa renda do edifício 30 euros, isto foi feito, não era para o padrão de Braga, é para o padrão já mais de Lisboa e outras cidades europeias, 30 euros ou dólares por metro quadrado, para arrendar um espaço de escritório. Normalmente, as utilities, não é, o gás, custa 10% disso, são 3 euros por metro quadrado. Mas depois esquecemos que dentro de cada um daqueles metros quadrados são pessoas. Se nós somarmos o salário das pessoas todas que estão naquele espaço, são 300. Por isso estamos às vezes preocupados em poupar energia e em cortar o sistema de renovação de ar e pô-lo só a funcionar metade do tempo, para poupar naqueles 3, quando os 30 é o que é a renda, mas os 300
é o custo mais importante que nós temos para uma empresa, não é? Que tem empregados e que está a ocupar esse espaço. Por isso, e existem vários estudos que mostram que uma concentração, por exemplo, de CO2 passar dos 800 para os 1400 é muito rápido. A gente, se estiver numa sala sozinho, num gabinete, sozinho, Sim, sem ventilação, em rapidamente. 4 horas, aquilo vai aos 2000 ppm. Por isso, a partir dos 1100, 1400, a produtividade, a criatividade baixa 20%. Por isso, 20% de 300 é muito mais do que aquilo que podemos estar a poupar nos 3 euros que gastamos nas utilities, não é? Essa parte da dimensão humana é uma que para nós também é muito importante. Por isso, quando falamos em sustentabilidade, não é olhar só para o custo da construção, não é só olhar para o custo da operação do edifício, é olhar para o utilizador final e se nós estamos a impactar positivamente ou negativamente a utilização pelo cliente final. Não é? Por isso, essa parte da dimensão da sustentabilidade humana, acho que ninguém consegue pôr um preço a quanto é que vale a sua. É isso. Quer lá está, quer a nível habitacional, quer a nível empresarial, porque efetivamente quanto é que custa a quebra de produtividade, quanto é que custa a nossa saúde, quer dizer, não há preço para, e portanto é de facto interessante, e esta sensibilização de realmente deixarmos de pensar em sustentabilidade como apenas uma pegada ecológica, é realmente muito mais do que isso, ou seja, são várias dimensões, e aqui a dimensão que já falou muito importante da requalificação da mão de obra, extremamente importante, e agora esta também, em relação à parte da saúde, da utilização do próprio edifício, é de facto interessante, ou seja, vermos todo o impacto que isto tem, que não é só na cadeia produtiva, não é só vamos industrializar o processo, é perceber que tudo isto tem um impacto a médio e longo prazo. Espero que tenham gostado de assistir a esta conversa, tanto quanto eu gostei de estar a conversar com o engenheiro António Carlos. Foram de facto momentos maravilhosos em que tivemos a oportunidade de ver aquilo que tão bem se faz em Portugal e que temos esta capacidade de inovação e de podermos de facto começar a exportar para o exterior novas formas de trabalhar e que tanto contribuem para aquilo que é a sustentabilidade, que é tão importante, e para aquilo que é a requalificação da mão de obra e dar novas oportunidades a novas pessoas de pensarem em novas carreiras. Portanto, espero que tenham gostado e mais uma vez agradecer ao engenheiro António Carlos a sua disponibilidade para nos receber e termos esta conversa magnífica.